Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. No episódio de hoje falaremos sobre relacionamento interpessoal e intrapessoal. Se vocês nunca escutaram essas palavras, hoje vamos te explicar. Se quiser até pega um papel, uma caneta e anota aí. Mas assim, basicamente, nós podemos definir relacionamento interpessoal como a ligação, o vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado lugar, ambiente, por exemplo, trabalho, família, social, religioso. E o relacionamento intrapessoal é aquele que a gente tem conosco, cada um consigo mesmo. É da natureza do ser humano se relacionar e estar sempre em busca, vincular alguém e alimentar uma intensa troca de energia, uma troca de conhecimentos e emoções com outras pessoas. Portanto, quanto melhores e mais positivos forem os nossos relacionamentos interpessoais, maiores são as chances de construirmos conexões verdadeiras com as pessoas às quais convivemos. Mas tem um ponto muito importante, que para eu ter um bom relacionamento com as outras pessoas, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo primeiro. Ou seja, o reflexo da forma como a gente se relaciona com nós acaba afetando a forma como a gente é com o outro. Então, se a gente está bem resolvido internamente, com nossas questões pessoais, profissionais, com nossas dores emocionais, a gente vai exteriorizar isso. Agora, se a gente não estiver bem, se a nossa mente não tá ok, a gente acaba, de certa forma, refletindo isso nas outras relações, né? Por exemplo, isso provavelmente já aconteceu com vocês, de algum colega, um parceiro, descontar algum tipo de frustração interna em você que talvez não tenha nada a ver com aquilo. Então, alguém que talvez te tratou em algum momento de uma forma mais ríspida, sem ter aquela necessidade. Então, muitas vezes pode ser que a pessoa não estava bem, estava irritada com alguma outra questão, com algum outro tipo de problema. Então, quando a pessoa não está ok, ela não vai bem, ela tem essa tendência a não ter bons relacionamentos também com outras pessoas. E frisando, né, o que você disse, Bianca, antes de tudo, a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? Para estar bem com o outro. Então é bom notar quando algo não vai bem, que não é raro, né? Obviamente temos questões particulares praticamente todos os dias para se resolver, que chamam-se problemas, né? E nós tendemos a externalizar isso com a insatisfação por meio de humor. Talvez pessoas externalizam com a tristeza, outras, né, se isolam, ou até mesmo as pessoas ficam mais agressivas, tem algumas, né? Depende muito da personalidade, da forma como a pessoa reage. Perceber isso é muito importante, especialmente nas relações de trabalho e com familiares, pois quando o outro não está bem ou não nos trata de uma forma hostil ou afrontosa, geralmente tendemos a levar para o lado pessoal e achar que o problema da pessoa é conosco. O que acontece na visão dos outros em relação a nós? E sabe que a maioria das vezes não é pessoal. Isso geralmente é o reflexo da insatisfação interna, né? Um reflexo de uma insatisfação daquela pessoa, que pode ser passageira ou pode ser uma insatisfação constante. E é importante, da sua parte, não julgar, se caso isso acontecer com você. Exercitar esse não julgamento, porque ninguém sabe o que o outro passa, ninguém sabe os problemas que cada um enfrenta. É claro que a gente também tem que entender, perceber se aquele lugar ali, se aquela pessoa lhe faz bem. Mas é importante ter essa empatia, de se colocar no lugar da pessoa, de entender, respeitar que cada um tem seus problemas e muitas vezes nem a pessoa está conseguindo lidar com aquilo ali. Então é importante tentar não julgar aquela pessoa, não se apressar em dar um diagnóstico para o que o outro sente, porque talvez nem ele tenha noção do que está acontecendo, não entenda. Talvez para ele nem percebe essa insatisfação interna que a Tamires comentou. Então é importante exercer essa empatia com o outro, principalmente se for alguém querido, alguém que tem um vínculo próximo com você. E essa empatia é legal a gente sempre colocar, né, no lugar do outro, porque também alguns gostos não combinam,
pessoas têm divergências, têm opiniões diferentes, se comportam, né, de maneiras diferentes. E então vamos pensar numa determinada situação. Fulano não poderia falar assim, e se fosse ele, faria de uma outra forma com o chefe. Ou, por exemplo, se eu fosse ele, não falaria isso, ou faria isso com os pais. E vários comentários assim, relacionados a isso. Então, às vezes, queremos sempre mudar o outro nas situações, mas nem sem mudarmos nós mesmos, né, diante dessas circunstâncias. E essas ações falam mais que 1000 palavras. É aquela questão. Então, nós não podemos controlar essas ações, as reações dos outros. É importante fazer de si o tipo de pessoa que as outras querem conhecer. Que é muito legal, né? Quando você encontra uma pessoa e lida bem com ela, aquela pessoa vamos dizer assim, é gostosa de conversar, de estar perto. Bom, e agora eu trouxe uma história para ler para vocês, é bem rapidinho aqui, e eu acho muito bacana ler e depois fazer algumas pontuações a respeito dela. Então, vou começar. Certo dia, um avô dormia no sofá quando seus netinhos resolveram pregar-lhe uma peça. Então foram até a cozinha, abriram a geladeira e pegaram um pedaço de queijo fedorento e esfregaram no bigode do idoso. Em seguida, esconderam-se num canto para ver o que acontecia. Depois de algum tempo, o nariz do avô começou a mexer, a cabeça. Finalmente ele acordou. Sentou-se no sofá com uma cara de nojo e disse: "Alguma coisa por aqui está fedendo." Levantou-se, arrastou-se até a cozinha, deu uma cheirada longa e disse: "Aqui dentro também está fedendo." Àquela altura, decidiu sair e respirar ao ar fresco. Mas quando inspirou profundamente, lá estava o cheiro ruim de novo. Então exclamou e disse: "O mundo inteiro está fedendo." Com essa pequena história, gente, dá para refletir um pouquinho a respeito dessa questão. Será onde que está o problema? Será que está no mundo mesmo? Ou será que está em nós? É claro que no mundo tem problemas, como a Tamires até comentou, tem problemas que vão aparecer, dificuldades, isso faz parte da vida. Mas muitas vezes a gente acaba colocando no outro algo que é nosso. Então é preciso saber separar o que é meu e o que é do outro. Porque para uma pessoa que vive com um queijo fedorento, como diz a história, embaixo do nariz, tudo cheira mal mesmo. A boa notícia é que para o avô, né, dessa historinha, que ele pode limpar o bigode com sabão e água e tudo vai voltar ao normal, vai voltar a cheirar bem de novo. Mas para uma pessoa que tem algo, entre aspas, podre dentro de si, é muito mais difícil. E a única maneira de mudar o mundo, de mudar o modo que a gente vê a vida, é transformando-se por dentro. Então, desejar mudar o seu interior é grande passo para te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis. Então, se você às vezes tem essa tendência de achar que todo lugar tem um problema, será que esse problema realmente está em cada lugar? Porque a maneira que a gente vê os outros é determinada por quem você é. Então, por exemplo, se alguém não gosta da gente, isso revela muito mais sobre essa pessoa e sobre o modo como ela vê a vida, como ela encara os relacionamentos, do que de você mesmo. E só mais um ponto que eu acho muito importante de trazer é que as pessoas que a gente convive acabam nos moldando, influenciando um pouco. Então é preciso também saber escolher. Será que quais pessoas fazem bem eu manter por perto, manter o relacionamento? E quais não me faz bem? Me traz mais prejuízos do que benefícios? Mas é claro que em alguns momentos a gente vai ter que conviver com pessoas que talvez não nos fazem tão bem. Mas o que eu posso fazer para manter essa relação mais saudável? Então eu tentar ficar um pouco mais distante, conversar o necessário. Eu também preciso me conhecer para eu saber qual é a melhor forma para reagir, para agir com cada pessoa que aparece na minha vida. Então é muito importante ter esse olhar para dentro antes de olhar para fora. Então, se você talvez tem muitos conflitos, briga muito com as pessoas, tenta olhar para você, depois tenta olhar para fora, para as situações, para tentar entender, será o que está gerando esses conflitos?
E assim, entendam que quem você é determina como você vê a vida. Então tente se descobrir um pouquinho aí também, você, suas qualidades, seus pontos a melhorar, porque isso é muito importante. Trouxe aqui para vocês 6 orientações para você melhorar o relacionamento consigo e com os outros. O primeiro, entenda você mesmo antes de tentar melhorar o relacionamento. Muitas pessoas se permitem estar em um relacionamento abusivo porque não se conhecem. Isso acontece inconscientemente. E assim, nesse sentido, as relações abusivas são caracterizadas até mesmo por interações marcadas assim por privações excessivas, como por exemplo, alguns jogos emocionais, chantagens, também humilhações, aquelas situações desconfortáveis. E assim, né, quando nos conhecemos, nos entendemos, as nossas características, nossas emoções, e temos essa clareza e respeito, né, de quando aquilo não está nos fazendo bem, e aí se aquela situação está me incomodando, se eu estou gostando, então a gente tem mais cuidado, né, de pensar sobre isso, até mesmo de tomar decisão. Porque o autoconhecimento é o pilar mais importante nas interações sociais, principalmente, né, para melhorar o relacionamento, que é o que nós estamos frisando hoje, e para possibilitar, né, esses processos mais saudáveis e equilibrados. O segundo, converse a respeito dos problemas. Nem sempre queremos conversar, né? Mas é importante a gente conversar porque trata de uma interação de pessoas que temos pensamentos diferentes, né? Já falamos isso algumas vezes aqui. E é importante conversar o que te incomodou, o que aconteceu. Vamos imaginar, por exemplo, o seu chefe, quando ele grita com você na frente da equipe. Isso é algo desconfortável, tanto para você quanto para os seus colegas de trabalho. Então, se o seu chefe não saber que isso incomoda, que isso é algo ruim para a empresa, né, e para os funcionários, é importante para o funcionário chegar, né, pedir um momento ali para conversar com ele e dizer que isso incomoda, que isso não é legal. Fiz algo errado? Tudo bem, mas pode me corrigir ou me punir né, só para mim, não precisa se expor para todo mundo. Isso gera muito constrangimento. E o terceiro é aprender a pedir desculpas e a perdoar. Não é algo muito fácil para as pessoas, tem muita gente que acha difícil pedir desculpas e até mesmo perdoar o outro, mas em algum momento acabamos magoando os indivíduos, né? E seja por uma palavra maldita, uma ofensa ou até uma ação sem pensar. E a gente não nos fazem seres humanos ruins ou somos apenas seres humanos, né? Então erramos, acertamos. E essa questão de pedir desculpas ou né, de pedir perdão, dependendo do que acontecer, isso nos torna seres humanos melhores, seres humanos mais evoluídos e aprender a cultivar bons sentimentos e não aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos destrutivos que estão dentro da gente, né, de uma certa forma, mas alimentar melhor os sentimentos positivos, o que você aprendeu, né, diante daquela situação, que você pode cultivar, né, o perdão. Isso é libertador, né, para as pessoas. E o quarto é respeite os pensamentos diferentes do seu. Ainda bem, né, que temos pensamentos diferentes. Imagina se todo mundo pensasse igual. O quão isso seria chato, né, vamos dizer assim. Porque todo mundo pensando igual, ninguém evolui, todo mundo fica com o mesmo pensamento, com a mesma vida e aí ninguém aprende nada com ninguém. Então, mas com esse pensar diferente, pode haver desavenças desnecessárias, discussões, né? E até mesmo nos relacionamentos, mas aí tem algumas questões que se você não respeitar o outro, ajudar, né, o outro até mesmo para descobrir novos horizontes, pode gerar desconforto nas suas relações. O quinto é saber filtrar as críticas construtivas de comentários destrutivos.
Custou sair a palavra aqui. Esses filtros é importante a gente pensar que sempre vai haver pessoas que vão nos fazer críticas construtivas, que vão nos agregar, né? Mas sempre vai ter também comentários destrutivos. Então, esse filtro é muito legal. E o sexto e último, né, é o seja compreensivo, mas seja justo. E para melhorar o relacionamento, seja ele qual for, é essencial ser compreensivo, entender as limitações, compreender dificuldades e saber ajudar. Entretanto, é importante, né, que a compreensão não ultrapasse a linha tênue, né, da justiça, que você não ultrapasse compreensividade demais. Tudo tem um limite também, né, gente? E aí, né, principalmente com você mesmo. E assim, pessoal, a gente trouxe para vocês essas 6 orientações que pode ajudar. Obviamente, se você não conseguir, né, sozinho, procure uma ajuda de pessoas próximas, talvez mesmo de um profissional da saúde, um psicólogo. Nós conseguimos fazer essas orientações para vocês bem breve. Obviamente que esse assunto abrange muito mais. E só um aquecimento mesmo, só uma introdução. É uma introdução. É uma introdução. E, enfim, né, gente? A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E no próximo episódio a gente vai trazer mais temas bastante legais para vocês. Com certeza. E como a gente falou, é muito importante ter bons relacionamentos, é importante se conhecer. Hoje nós trouxemos só um pouquinho mesmo para vocês, porque não dá para falar sobre esse tema completo, né? A gente gastaria horas e horas aqui, ou até mais que isso, porque é um tema bem extenso e bem importante. Mas talvez com essas orientações já dá para ter uma base. O que eu posso fazer para melhorar? Então agora, para finalizar, eu só quero retomar as orientações que a Tamires deu para vocês anotarem, para vocês tentarem ver aí, né, quais dessas orientações vocês colocam no seu dia a dia? O que você coloca em prática e o que você quer colocar? Você entende você mesmo antes de tentar mudar o relacionamento, antes de tentar se envolver com o outro, antes de tentar, às vezes, colocar a culpa no outro? Você conversa a respeito dos problemas? Ou você evita, ou você reprime o que sente? Seja para tentar preservar o relacionamento? Mas será que isso te faz bem? Porque é importante expressar o que você sente. Você sabe pedir desculpa, sabe perdoar, respeita a diferença do próximo. Você filtra as críticas, tanto as construtivas quanto as destrutivas. E você é compreensivo, porém justo? Tente responder essas perguntas, que acredito que assim vocês vão ter uma ideia, né, do que fazer para ter menos conflitos, brigar menos, ter relacionamentos mais saudáveis. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.